Olá, meu nome é Patrícia Souza, eu sou professora no programa de pós-graduação em Ciência da Religião e pesquisadora em religião material, que é uma abordagem que estuda as religiões a partir dos seus aspectos materiais, ou seja, arquitetura, comida, vestuário, rituais, práticas corporais, tudo que se refere à religião que não seja discursivo. Esse método nos faz questionar o que é religião. Essa é uma pergunta interessante porque todo mundo sabe o que é religião, mas quando a gente pede, então defina a religião, aí fica mais difícil. A maioria das pessoas acaba respondendo que religião é a crença em algo maior, crença em alguma doutrina, é um sistema de crenças. Então, a gente tem essa ideia, pelo menos no senso comum, de que religião é algo como acreditar, e principalmente a gente tende a dizer que é a crença numa doutrina escrita, né? Especialmente no Brasil, que é um país majoritariamente cristão, né? O peso da doutrina escrita é muito grande. Então a gente fica com essa ideia de religião. Mas e quando a gente pensa em outras tradições que não têm uma doutrina escrita? Como é que a gente define tudo isso como religião? O que que tem de comum entre todas essas coisas para que a gente diga que todas essas tradições sejam religiões? Isso nos leva a um estudo das religiões no passado. Se a gente prestar atenção na antiguidade, né, antes da escrita, quando não tinham, né, as doutrinas, os livros sagrados, as doutrinas escritas, como eram as religiões? Aliás, se é que a gente pode chamar de religião. Religião também é um conceito novo. A gente pode dizer aí que, oficialmente, dessa maneira como conhecemos, é um conceito do século XIX, quando os europeus começam a viajar, né, pelo mundo na segunda onda de colonização e começam a ver outras tradições e classificar como religião, comparando com aquilo que eles tinham como religião. Mas voltando ao passado, à antiguidade, a maioria para não dizer todas, né, todas as culturas da antiguidade tinham uma forma de religiosidade muito parecida. É, Eram sempre religiões muito imanentes, ligadas à natureza, ligadas ao ambiente físico. Então a gente percebe pelos deuses, pela forma de culto, que para esses povos não tinha essa distinção natureza, né, e cultura como a gente faz hoje, era tudo integrado. Então, para esses povos, o que a gente chama de natureza tinham outros donos, eram os deuses. Então, não existia muito a ideia de propriedade, eu sou dona dessa terra. Não, a terra era dos deuses, das deusas, né? Os alimentos tinham os seus deuses tutelares, né? Esses deuses que proviam alimentos que nutriam grandes populações. Então, por exemplo, na Ásia a gente tem a deusa do arroz, na Grécia Antiga a gente tem Deméter, que é a deusa do trigo. Eu tenho aqui, né, uma estátua, né, uma réplica de uma imagem que seria de um deus asteca do milho. Então, o milho era tão importante para essa população, né, que tinha um deus. Né? Então, a gente pode reparar aqui, ó, né, são espigas de milho. Então, as religiosidades eram assim, tinham esses deuses, e para que esses deuses favorecessem a humanidade com alimentos, era necessário respeitar esses deuses através de cultos, de oferecendo sacrifícios, oferecendo presentes a esses deuses, restituindo a esses deuses parte daquilo que eles davam para a humanidade. Então, tinha essa ideia, né, de sacrifício, né, como sentido de devolução de algo, restituição ou presente para obter o favor dos deuses. Então,
a ideia de religião na antiguidade estava assentada sobre esse sistema sacrificial. Então, existia um deus, uma deusa ou deuses que eram donos de tudo, e para que eu pudesse usufruir daquilo, eu tinha que pactuar, com esses deuses. E aí o sistema sacrificial acabava definindo tudo naquela sociedade. Quem eram os sacerdotes, quem poderia comer a carne, dos animais sacrificados, quem era, né, o direito dos governantes. Então, tudo, né, o sistema sacrificial, que era também religioso, ao mesmo tempo era político. Então, essa ideia permeia a vida da antiguidade. Naquela época era estranho não fazer sacrifício aos deuses. Se hoje a gente acha o contrário, naquela época seria pecado, vamos dizer assim, não oferecer o sacrifício aos deuses. Mas, num determinado momento, isso muda, né? O tipo de religião muda, mas a gente percebe, né, que nesse momento, como não tinha uma doutrina escrita, a religião era algo muito prático, né? Não estava no âmbito da crença, estava no âmbito do fazer, né? Então você faz os sacrifícios, você constrói imagens dos deuses, templos, tudo é muito físico, tudo muito material, né? Então era difícil falar em crença, até porque cada uma dessas culturas é, explicava, né, o seu mundo a partir desse pensamento mítico e religioso. Então não era separado, né? Não dava para falar, isso é religião. Não, era a explicação da vida, de como tudo funcionava, que aquele Deus era dono daquela terra e provia aquele alimento. E aí tinham todas as mitologias. Então o conhecimento era mítico, né? Não tinha ideia de ciência, né? E aí chega um momento que isso muda, e aí muda tudo. Então, Karl Jaspers, né, que é um filósofo, né, ele cria um conceito chamado era axial, aonde ele percebe que o ano, né, entre os anos 800 e 200 antes da Era Comum, tem uma grande transição dessas religiões. Então eram todas sacrificiais, imanentes, né, cultuavam os deuses com suas imagens, ícones, né, tudo era muito físico, e de repente as religiões começam a ficar mais transcendentes. Surge a escrita, né, e a escrita começa a relatar eventos materiais, né, alguém começa a registrar, olha, tem um Deus tal, e aconteceu isso, começa a registrar os mitos, que eram a princípio transmitidos oralmente, depois eles se tornam escrita. Aí depois alguém organiza esses textos, mais tarde alguém faz comentários sobre esses textos, e assim vão nascendo os textos sagrados, né? As doutrinas escritas das religiões. Então a religiosidade vai paulatinamente mudando dessa imanência do fazer para para esse idealismo, né? Um conceito que está registrado ali na escrita, né? As estátuas, né? E as práticas vão diminuindo até que chega um ponto que o sacrifício é quase que completamente extinto, né? Com exceção de algumas religiões, e há uma grande concentração na questão das doutrinas. Então, né, é muito interessante que a ideia de salvação muda de um período para o outro. Então, num primeiro momento, salvação significa, ela é obtida através do sacrifício, da prática de se agradar os deuses. E num segundo momento, surge a ideia da salvação pelo esforço próprio do indivíduo, né? Então, como ele se supera, como ele supera o corpo, as necessidades do corpo, a parte moral fica muito mais ressaltada, então o comportamento, então muda a religiosidade, inclusive surgem novas religiões nesse período.
Por exemplo, brahmanismo, taoísmo, confucionismo, budismo, jainismo, são religiões mais filosóficas, né, que vão estar mais ligadas ao pensamento, à conduta moral, do que especificamente à prática. Não que a prática tenha desaparecido, né, senão a gente não estaria aqui estudando religião material, mas muda um pouco, né, essa prática, e a prática agora vai estar associada a uma doutrina escrita. Mesmo, né, no Ocidente, né, já que eu só citei religiões orientais, né, entre os gregos, né, que é a religião dessa época, a gente tem a filosofia grega mudando, aliás, a mitologia grega mudando para a filosofia grega. Então a gente percebe que todos aqueles deuses, todas aquelas práticas sacrificiais, elas vão ficando de lado e vão dando espaço para a filosofia. Então, é uma mudança muito marcante, e que, de uma certa maneira, chega até os nossos dias. Claro que a gente vai ter muitas exceções, né, de tradições que se mantêm orais e imanentes, mas é um fato que houve uma grande mudança. Então, em suma, todas as tradições religiosas, elas começam oralmente, começam de forma imanente e só depois é que elas vão ganhando, né, os textos vão se tornando mais idealistas. Então, esse é um ponto importante para a gente observar em relação à religião material, porque se a gente tem a ideia de que religiões têm a ver com crença, com texto, é bom a gente lembrar que elas começam num contexto material, né? Então, isso favorece o nosso estudo e a gente tem ainda, né, muitas religiões que não têm e nunca terão doutrina escrita porque faz parte daquela tradição. Então, essa foi a informação de hoje, né? Só um pouquinho aí da história das religiões em relação à materialidade. E no próximo episódio a gente vai continuar detalhando e falando de metodologias, da importância dos objetos, da importância da arquitetura e práticas corporais e como as religiões podem ser estudadas a partir desses aspectos. Esse é o canal Religião Material e eu agradeço a sua audiência.